Uma igreja que rompe fronteiras. Irmãos, hoje temos a oportunidade de aprender com uma das mais belas páginas da história da igreja primitiva. A lição 12 nos leva a Antioquia, uma grande cidade do Império Romano, onde o Evangelho rompe as fronteiras de Israel e alcança os gentios. A pergunta que inicia a lição é: como o Evangelho chegou a Antioquia? E a resposta está na perseguição que se seguiu ao martírio de Estevão. Atos 11:19 nos mostra que os crentes, ao serem dispersos, não abandonaram a fé. Eles a espalharam. Eles não tinham título, mas tinham um chamado. Não tinham púlpitos, mas tinham coragem. E é justamente essa disposição que marca o caráter missionário da Igreja de Jerusalém. Essa é a essência da missão. Não é sobre conforto, estrutura ou fama, mas sobre obedecer ao Ide de Jesus. Mateus 28:19, Atos 1:8. É sobre ir onde Deus nos leva e falar de Cristo com ousadia, amor e verdade. A consciência missionária é em ação. A perseguição não silenciou a igreja. Ela impulsionou a igreja. Os cristãos saíram de Jerusalém e levaram o evangelho a lugares como a Fenícia, Chipre e, finalmente, Antioquia. O que nos impressiona é que esses eram cristãos comuns, não apóstolos, não líderes renomados. Eles eram pessoas simples, mas cheias do Espírito Santo. Atos 11:21 diz: "E a mão do Senhor era com eles." Aqui está o segredo. Não é o cargo que capacita, é a presença do Senhor. Eles entenderam que todo cristão é um missionário em potencial. E onde quer que estivessem, ali era um campo missionário. É tempo de refletirmos. Será que temos essa mesma consciência missionária? Ou esperamos apenas programas e eventos da igreja para evangelizar? O chamado missionário não é apenas para os pastores ou missionários de tempo integral. É para todo aquele que crê em Jesus. A visão transcultural. Evangelho para todos. Ao chegarem em Antioquia, os cristãos enfrentaram um desafio: como pregar para quem não era judeu? E aqui aprendemos algo precioso. A mensagem não muda, mas a forma como comunicamos pode, e deve, ser adaptada ao contexto. Atos 11:20 afirma que eles falavam aos gregos anunciando o Senhor Jesus. Isso é diferente de dizer que Jesus era o Messias prometido, linguagem que fazia sentido para os judeus. Aos gentios, eles apresentaram Jesus como Senhor, acima de qualquer deus ou imperador. Isso é contextualizar sem comprometer a essência. É falar de Jesus de forma compreensível ao coração das pessoas. Como Paulo escreveu: "Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns." 1 Coríntios 9:22. Nós hoje também precisamos aprender a levar o Evangelho em linguagem acessível, no trabalho, na internet, nas escolas. O importante é que o nome de Jesus seja anunciado com clareza e amor. Formação de discípulos. Crescimento saudável. A missão não termina com a conversão. Começa ali. Ao saberem que Antioquia estava recebendo o Evangelho, os apóstolos enviaram Barnabé, um homem cheio do Espírito Santo e de fé. Atos 11:24. Barnabé viu a graça de Deus naquele lugar, encorajou os irmãos e, percebendo a necessidade de ensino, foi buscar Saulo. Durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo discipularam a igreja em Antioquia. Esse discipulado produziu frutos. Ali, os crentes foram chamados pela primeira vez de cristãos. Atos 11:26. O nome não era apenas um rótulo, refletia o modo de vida, a fé e o compromisso deles com Cristo. Discipulado é essencial. É no discipulado que o novo convertido aprende a viver como Jesus viveu. Sem discipulado, a fé não amadurece, a igreja não cresce com saúde e a identidade cristã se perde. Identidade cristã e aplicação prática. Ser chamado de cristão não é um título vazio. Significa ser de Cristo. O nome cristão aparece apenas 3 vezes na Bíblia.
Atos 11:26, 26:28, 1 Pedro 4:16. Mas seu peso é enorme. Os discípulos de Antioquia foram reconhecidos como seguidores de Jesus não apenas pelo que diziam, mas pelo modo como viviam. Isso nos leva a uma pergunta importante. Será que as pessoas ao nosso redor nos identificam como cristãos? Ou será que somos apenas religiosos de rótulo? A lição termina com uma afirmação poderosa. Deus não busca pessoas perfeitas, mas disponíveis. Quem deseja fazer, Deus capacita. E mesmo os anônimos, os leigos, os perseguidos, se estiverem cheios do Espírito e dispostos a obedecer, podem transformar o mundo. Conclusão. A Igreja de Jerusalém nos ensina que a missão é responsabilidade de todos. Somos chamados a ir, pregar, discipular e formar uma identidade cristã sólida. Que sejamos como esses irmãos corajosos e fiéis que não se calaram diante da perseguição, mas deixaram um legado missionário que ecoa até hoje.